Hoje quero abrir um bocadinho mais o coração, porque há temas em que eu falo com facilidade e há outros que eu sinto primeiro, e este é um deles. Eu sou Isabel, do Maria Coração Atelier, e hoje quero-vos contar porque escolhi criar peças para sala e para cozinha. Porque é que eu faço centro, toalhas, peças pensadas para sala e cozinha. E porque mesmo quando o mercado parece empurrar para outras direções, eu volto sempre aqui. Volto à sala, volto à cozinha, volto à mesa, volto ao lugar onde a vida acontece. Na minha opinião, pelo menos. E a verdade é que isto não é uma escolha comercial. É uma escolha emocional, uma escolha íntima, uma escolha de identidade. Porque para mim, a sala e a cozinha são o coração da casa. E a casa é o meu porto de abrigo. Muitas das vezes, quando se olha para uma peça artesanal, vê-se o trabalho, a técnica, o bordado, o crochê, no meu caso, a combinação de cores, o cuidado, mas eu acho que há uma parte que nem sempre se vê logo, e essa parte é a intenção. Porque eu nunca quis fazer apenas uma peça bonita. Nunca quis fazer apenas uma toalha, um centro. Isso para mim é pouco. Sou uma pessoa um bocadinho intensa e profunda e sinto que tenho que criar algo não só pela beleza, mas pelo significado. Eu quis criar algo para um espaço muito especial na vida de alguém. Um espaço onde se toma café em silêncio, onde se conversa, onde se espera, onde se recebe, onde se chora às vezes, onde se ri muitas vezes e onde se tenta continuar. E quando eu penso assim, a peça deixa de ser só uma peça. A peça passa a ser quase uma presença também. Uma pequena presença de cuidado dentro da casa. Eu sei que isto pode parecer demasiado sensível, demasiado. Ah, assim, choramingas, é isso. Para algumas pessoas, mas para quem trabalha com as mãos e quem trabalha com verdade, sabe que isto existe. Há peças que decoram e há peças que mudam a energia de um espaço. Eu acredito que as minhas fazem isso. Por isso, quem vê os meus vídeos, quem ouve os meus vídeos, sabe que eu falo muitas vezes de energias. Não as energias esotéricas, aquelas que têm a ver com coisas estranhas. Não. A nossa energia. Por isso é que eu gosto que as minhas colaboradoras trabalhem com gosto, com simpatia. Por isso é que eu mando às vezes um cheirinho nas peças, nos envios. Eu gosto de pensar assim. Porquê é que eu escolhi sala e cozinha? Porque para mim são o coração da casa. Se pensar bem, é na sala e na cozinha que quase tudo acontece. Não necessariamente os grandes acontecimentos, mas os verdadeiros. É ali que se põe a mesa num dia normal. É ali que se come qualquer coisa sem cerimónia. É ali que se recebe uma visita, que se senta cansada ao fim do dia. É ali que se bebe um café a pensar na vida. É ali que se fica em silêncio. Ou às vezes que se fala do que custa. É ali que se celebra o que ainda se consegue. A sala e a cozinha não são só divisões da casa, são lugares de memória, lugares de repetição, lugares de rotina, mas daquela rotina que sustenta a vida. E eu tenho um respeito enorme por isso. E porque hoje fala-se muito de grandes mudanças, de grandes conquistas, grandes objetivos, mas na verdade a vida de quase toda a gente é feita de pequenas coisas. Uma mesa posta com carinho, uma mesa bonita, uma peça bonita num móvel, um canto de cuidado, uma casa que pareça viva, uma casa que pareça habitada por amor. E talvez por isso que eu volto sempre a estes espaços,
Porque eu não quero criar só para impressionar. Eu quero criar para acompanhar a vida real. A casa para mim não é um cenário. A casa para mim nunca foi só um lugar bonito. Nunca foi só decoração, ou estética, ou ambiente. Para mim, a casa é muito mais do que isso. A casa é um abrigo, é um refúgio, é um lugar onde a pessoa chega quando já não aguenta mais o ruído lá fora. É um lugar onde se tenta recompor, onde se tenta respirar, onde se tenta encontrar alguma paz. E eu digo isto com muita sinceridade. Há alturas na vida em que a casa é a única coisa que nos segura. Quando há cansaço, quando há medo, quando há incerteza, perdas, ansiedade, quando há dias em que a alma parece pesada. Nessas alturas, a casa não é uma moldura bonita. A casa é sobrevivência emocional. É o lugar onde o corpo baixa a guarda, onde o coração tenta amolecer, onde a pessoa pode, por momentos, sentir: aqui estou protegida, aqui estou a descansar, aqui ainda há alguma coisa que me acolhe. E talvez por isso eu nunca tenha conseguido olhar para o meu trabalho como algo superficial. Porque quando eu crio para a casa, eu estou, no fundo, a criar para esse lugar de abrigo. E o que é que eu quero que uma peça minha leve para uma casa, para a sua casa, por exemplo? Quando alguém compra uma peça do Maria Coração Atelier, há uma coisa que eu gostava muito que percebesse. Não está só a levar um objeto, está a levar tempo, a levar intenção, a levar silêncio transformado em trabalho, a levar escolhas feitas com sensibilidade, está a levar uma parte de mim. E mais do que isso, eu quero que leve uma sensação. Não quero apenas que olhe e diga: que linda! Claro que gosto que diga isso, mas eu quero mais. Quero que a pessoa sinta que a casa ficou quente, que aquele canto ganhou alma, que a mesa parece mais acolhedora, que existe ali qualquer coisa de antigo, de terno, de contínuo, que a peça não está ali só para enfeitar, está ali para pertencer. Eu gosto desta palavra, pertencer. Porque há peças que parecem postas e há peças que parece que sempre fizeram parte da casa. É isso que eu procuro, que a peça entre na vida da pessoa sem gritar, sem excessos, sem pressa, mas com presença, como quem diz baixinho: estou aqui, faço parte, dou calor. E por isso é que eu digo que não vendo só artesanato. E por isso é que eu defendo tanto e vibro tanto com estes temas, porque eu vou dizer de uma forma muito clara, porque é mesmo assim que eu sinto. Eu não vendo só artesanato. E não digo isto por vaidade, digo isto por verdade. Porque artesanato, no sentido mais simples da palavra, é uma técnica manual. Mas aquilo que eu faço, ou aquilo que eu tento fazer, vai além disso. Eu tento criar peças que tragam memória, aconchego, delicadeza, permanência, identidade, sensação de casa. No fundo, eu acho que muitas pessoas não compram uma peça minha apenas porque gostaram. Compram porque sentiram qualquer coisa. Uma nostalgia, uma ternura, um bocadinho de família, uma lembrança de casa antiga, uma vontade de ter um canto mais bonito, uma necessidade, mesmo que não dita, de voltar a sentir calor num espaço. E isso para mim é muito profundo. Porque significa que trabalho manual ainda consegue tocar lugares que a pressa moderna não toca. No mundo rápido, eu escolhi o que tem raiz. Escolhi e escolho. Porque vivemos num tempo em que tudo parece urgente. Tudo é rápido, tudo é para ontem, tudo é tendência, tudo muda de uma semana para a outra. E nesse mundo, o trabalho manual quase parece um ato de resistência e de rebeldia.
porque uma peça destas não nasce em velocidade. Ela nasce em repetição, em persistência, em detalhe, em horas que ninguém vê, em pequenas decisões, em erros corrigidos, em recomeços, em paciência. E eu acho que isso também combina muito com a ideia de casa, porque uma casa tem alma. Não se faz uma casa com pressa. Faz-se aos poucos, com camadas, com memória, com objetos que ficam, com coisas que ganham significado, com detalhes que deixam de ser só detalhes. É por isso que eu continuo a valorizar tanto este tipo de peça. Porque eu acredito que no meio de tanta coisa descartável, ainda há pessoas que querem o contrário. Querem o que fica, o que dura, o que faz sentido, o que não foi feito à pressa, o que tem história. E eu quero continuar a criar para essas pessoas. Nem sempre é o caminho mais fácil, eu reconheço. Há outros, eu sempre disse, há nichos muito mais fáceis. Sempre fui honesta comigo e consigo que este não é o caminho mais fácil. Não é o mais rentável a curto prazo. Não é o mais viral. Não é o mais óbvio. Nem sempre é aquilo que se vende mais depressa. E quem trabalha nesta área sabe muito bem disso, e mesmo que não trabalhe. Às vezes há vontade de mudar tudo. De seguir só o que está a dar, de fazer apenas o que gira rápido, ir atrás do que parece mais simples, mais vendável. Eu compreendo isso mesmo, mas há uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo. Nem tudo o que se vende depressa cria identidade. E sem identidade pode haver movimento, mas nem sempre há construção. E eu não quero só vender uma peça hoje. Eu quero que quando alguém pensar em mim, pense em algo com alma e coração. Quero que pense aqui há cuidado, aqui há verdade, aqui houve uma visão e uma paixão. Aqui houve uma mulher que não fez só para vender. Aqui houve alguém que acreditou no valor emocional da casa, porque isso é o que sustenta uma marca com coração. Maria Coração Ateliê não nasceu para ser vazio, que senão tinha um outro nome qualquer. O próprio nome já diz tudo, Maria Coração Ateliê. Não é um nome neutro, não é um nome distante, não é um nome frio. É um nome com afeto, com calor, com ternura, com proximidade. E quando eu penso nisso, faz ainda mais sentido que as minhas peças estejam onde a vida se reúne. Na sala, na cozinha, na mesa, no aparador, no centro da casa, no centro da rotina. Porque o nome do ateliê não combina com vazio, combina com presença. Combina com aquilo que tem sentimento, com aquilo que se faz com intenção, com aquilo que mesmo simples toca fundo. Se a sua casa também é um abrigo, vai-me entender. Se quem está desse lado sente que a sua casa também é mais do que paredes, vai-me entender. Vai saber exatamente do que eu estou a falar. Também sente que há dias em que arrumar um canto, pôr uma peça bonita, acender uma luz suave, ver uma mesa cuidada não é futilidade, é consolo. É um gesto pequeno, mas emocionalmente muito grande. Porque às vezes a beleza não resolve a vida, mas ajuda a suportá-la. E eu acredito muito nisso. Acredito que o bonito não é verdadeiro, quando é verdadeiro, não é superficial, não é fútil. Pode ser até profundamente reparador, pode ser um descanso para os olhos, para o coração, um lembrete silencioso que ainda há cuidado no meio do caos. E se uma peça minha conseguir fazer isso numa casa, mesmo que seja só por um bocadinho, ela já cumpriu a sua função. A minha escolha é esta, mesmo quando o mundo pede outra coisa, escolhi fazer, construir o Maria Coração Ateliê. Por isso, se algum dia se perguntou por que eu insisto tanto nestas peças, porque eu volto tanto à cozinha, à sala, ao universo da casa, a resposta é esta, porque é aqui que eu sou mais verdadeira,
É aqui que o meu trabalho faz sentido, é aqui que a minha sensibilidade se encaixa, é aqui que eu sinto coerência entre o que faço e o que sou. E isso hoje em dia tem muito valor, porque podemos mudar formatos, experimentar coisas novas, ajustar caminhos, inovar, e eu faço isso tudo, mas sem perder a alma, sem perder o centro, sem perder aquilo que me distingue. E o meu centro está aqui, na casa, no abrigo, no aconchego, na beleza do cotidiano, no coração da casa, na família. Então, eu não escolhi fazer peças para a sala e para a cozinha por acaso. Escolhi porque acredito que estes espaços guardam a vida verdadeira. Escolhi porque acredito que uma casa cuidada muda a forma como se respira. Escolhi porque acredito que o feito à mão ainda tem poder. Escolhi porque acredito que uma peça pode ser pequena, mas a sensação que deixa, a marca que deixa, pode ser enorme. Escolhi porque a casa para mim nunca foi só casa. Foi abrigo, refúgio, colo, silêncio, força e recomeço muitas vezes. E talvez seja por isso que tudo o que faço volta sempre ao mesmo lugar, ao coração da casa, à família. Porque no fundo eu não quero apenas criar peças bonitas. Eu quero criar peças que façam alguém sentir: aqui é o meu lugar, aqui eu pertenço, aqui há calor, aqui é a casa, aqui é o coração da minha vida, aqui é a minha família. Agora quero muito saber de si. Qual é para si o verdadeiro coração da casa? A sala, a cozinha, a mesa onde tudo acontece? Desde o silêncio de uma conversa com o filho até a uma festa de aniversário. Ou aquele cantinho onde a alma descansa. Escreva-me nos comentários. Eu gostava de saber até onde este vídeo tocou alguém. Se não trabalha com crochê, espero que tenha tocado na forma como olha para a sua casa, para a sua sala, para a sua cozinha. Às vezes é um espaço que não é assim muito agradável, mas espero que pelo menos a partir de hoje comece a olhar para a sua sala e para a sua cozinha de uma forma mais carinhosa. Para mim, são o centro do meu mundo. Beijinhos e até uma próxima.